pessoal, tudo bem? Eu me chamo Félix, sou aluno da turma de Autômatos e Linguagens Formais do semestre 26.1, selecionada pelo professor Luiz Afonso, e estou aqui para demonstrar a minha solução para o trabalho 3, que diz respeito a um simulador de gramáticas formais, certo? O que é uma gramática formal? Consiste em um conjunto de regras de substituição ou produção que dizem respeito à criação de palavras, certo? E como isso funciona? Isso funciona da seguinte forma: para a minha gramática ser possível, ela tem um conjunto de estrutura que diz respeito a essas quatro variáveis aqui, que são justamente elas: as variáveis, os terminais, os símbolos iniciais e as regras, certo? A partir disso, eu consigo gerar palavras, gerando contexto entre essas regras e as variáveis, sendo que a partir do momento que a minha palavra recebe uma variável terminal, ela está encerrada. Vai ficar mais simples isso quando a gente chegar na parte do código, correto? Aqui nós temos um exemplo de como funciona, que a partir de uma variável s, que ela tem as seguintes regras aqui, 1 e 2, eu posso aplicar a regra 1, por exemplo, e aí meu s vai ser substituído por ASB. Se eu fizer a substituição pela regra 1 de novo, vai ficar uma SBB, que é justamente o exemplo que a gente viu em aula, que é o exemplo do ON1N, certo? Que eu vou ter uma quantidade simétrica de A's e de B's, independente da quantidade de entrada que eu coloque, correto? E a partir do momento que ela chega na minha variável terminal, que é a minha regra 2, eu encerro o processo de criação da palavra. Uma das coisas que não foi possível entregar no projeto, que está sendo apresentado hoje, é essa interface gráfica usando o Tkinter, que vai ficar como uma perfumaria para o futuro do projeto. Passando para o exemplo do código, eu utilizei várias ferramentas, principalmente usando o regex, para fazer a simplificação e limpeza do texto, certo? Já que os textos são derivados de arquivos .txt, que vão ter espaços, vão ter elementos que não vão ser considerados, como por exemplo, tudo que tiver nessa linha, a partir desse hashtag é desconsiderado, certo? Para o exemplo de execução. E por fim, eu adicionei uma regra simples, que é: a partir do momento que ser inserido um espaço vazio, ele seja substituído no meu print pelo extra. Vamos ver o código funcionando, que até já está aqui dos exemplos anteriores das minhas tentativas de gravação, né, para esse vídeo. Eu vou começar utilizando a gramática 1, que é a gramática vista. Ambas as gramáticas foram vistas em aula, mas a gramática 1 é mais simples, porque possui apenas duas regras, certo? Que é justamente o exemplo que eu mostrei na imagem anterior. E a partir da utilização de uma das regras, a minha palavra vai sendo formada. As minhas variáveis de entrada são apenas A e B, certo? A minha variável, que é a variável que vai ser utilizada como um termômetro para fazer substituição, é a minha variável S. E as minhas variáveis terminais são as minhas variáveis A e B, correto? E aí podemos fazer as substituições. Eu vou fazer algumas substituições usando o exemplo A da regra 1, certo? Que aí a partir da quantidade de utilizações eu vou criando uma palavra. Essa palavra é simétrica entre A's e B's, correto? E aí a partir do momento que eu faço a utilização da minha regra 2, eu encerro, porque eu cheguei no meu estado terminal para essa palavra, ok? Agora podemos usar o exemplo do palíndromo. Esse que diz respeito à criação de uma palavra, que ela vai ser um espelho, em que tudo que eu tenha à esquerda da minha variável de entrada da P vai ser igual a tudo que eu esteja ao lado direito, só que a sua versão no espelho. E aqui eu vou utilizar algumas regras como 1, 2, 1, 2, 2, 2 e 1, por exemplo, para criar uma palavra gigantesca. E utilizar a minha regra 5 para encerrar. E a partir disso eu posso ver que a palavra criada é exatamente o espelho do que eu tenho de um lado para o que eu tenho do outro, correto? E por exemplo, se eu utilizar
Se eu utilizar a regra 3, 4 ou 5, a minha palavra é encerrada instantaneamente porque eu já cheguei em um estado terminal para essa palavra. Ok? Bem, é isso, pessoal. Como o tempo foi curto, eu não consegui demonstrar tudo que todo o poder por trás da gramática. Espero que tenha compreendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E bem, é isso.